igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Hoje, domingo, terceiro domingo do mês, tema do culto de missão, onde nos reunimos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro, na epístola, primeira epístola de João. Glória a Deus. Louvado seja Capítulo Deus. 3, a partir do versículo 7. Glória a Deus. O tema dessa administração é uma pergunta para os nossos corações. Quem somos nós? Quem realmente somos? Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. 1 João 3, a partir do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive no pecado desde o princípio. Obrigado, missionário. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Amém? Essa é a mensagem de Cristo para a nossa vida, que amemos uns aos outros. Quem você ama, você não quer ver sofrer. Quem você ama, você protege. Quem você ama, você não deixa que algo de ruim lhe aconteça. Por quê? Porque você o ama. Então hoje o tema já começa com uma pergunta: quem somos nós? E no versículo 7 diz, começa falando: não se deixem enganar. Quantas pessoas que estão deixando se levar por todo o vento de doutrina, aonde o pecado faz parte, aonde o vício não tem problema, e a Bíblia começa a nos dar uma direção: não se deixe enganar. Filhinho, não vos engane. Aqui a ideia principal do apóstolo João é alertar que existe falsos ensinos, que diz que alguém vive no pecado, ainda assim está bem com Deus. Como é que eu, vivendo no pecado, vou agradar a Deus que é santo? Eu só posso agradar a Deus se andar em santidade com Ele. Não tem como agradar a Deus continuando a viver no pecado. Mesmo porque nem tudo que parece espiritual é verdadeiro.
tudo aquilo que parece espiritual é verdadeiro. Tem muitos, eu creio, que não crente, eu creio que o crente não pratica isso, né? O que, irmão? Tem muita gente que acha que tem, para se livrar de uma situação, uma mentirinha não tem nada não. E a Bíblia diz que aquele que mente não é filho de Deus. Quantas vezes eu já presenciei, o prestamista bate na porta e a mãe diz: filho, diz para o homem que eu não estou em casa. Eu acho que crente não faz isso, né? Crente, ele honra os seus compromissos, mesmo se não tiver. Moço, hoje eu não tenho, mas volte na próxima que eu vou ter. Mas para se livrar daquele embaraço, às vezes vai ensinar a criança a mentir. Nós precisamos vigiar, porque aquilo que praticamos é o que somos. Se você é justo, como Deus é justo, você é filho de Deus. Mas se você anda na mentira, a Bíblia diz que quem anda na prática da mentira é filho do outro lado, não de Deus. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelas suas atitudes. A atitude que você pratica diz claramente quem você é. Então, devemos viver pela justiça, porque Deus é justo, e a prática da justiça mostra a quem estamos seguindo. Quem é que você está seguindo no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola onde você estuda? Eu conheço pessoas que se dizem até cristão, mas quando eu converso com ele, eu vejo que ele trabalha com os dois lados. Tem hora que ele joga uma casca de banana para ver se você escorrega, mesmo sendo crente. Tome cuidado com quem você se relaciona, com quem você convive. Nem todos que estão frequentando a igreja são verdadeiros cristãos. Precisamos viver uma fé genuína. A fé verdadeira sempre produz uma vida transformada. Se a nossa vida ela não for transformada pela palavra de Deus, estamos fora dos planos do Senhor. Jesus veio ao mundo trazendo boas novas. Ele disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não pode ver, é porque você não vai chegar lá. Porque se chegar lá, você vai ver. Vai ter que ter vida transformada. A vida na prática do pecado revela uma origem espiritual. No versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo. Não que o crente não
possa pecar. Ele pode, porque ele vive num corpo pecaminoso. Vivemos em um mundo onde o pecado reina, mas o pecado do cristão deve ser um acidente. Você não chuta uma pedra, não arranca a cabeça do dedo porque você quer, não é verdade? Alguém até pode, de primeiro a gente fazia isso, colocava uma caixa, uma pedra debaixo e dizia, vamos ver quem é que chuta mais forte. Aí tinha um desavisado que chutava a caixa com a pedra e tudo, né? Mesmo assim o diabo hoje faz isso. Ele disfarça o pecado para ver se você cai. E ele está aí. O trabalho dele é esse: é matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, tirar de você a coroa que Deus prometeu. Ele está aí para roubar, para lhe enganar. Cabe a nós se desviarmos do pecado. João mostra dois caminhos espirituais: quem vive na prática do pecado e quem vive na prática da justiça. Precisamos escolher. Está posto diante de nós. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas Ele não deixa você enganado. Ele diz: escolha a bênção, não escolha a maldição. Deus, Ele nos lembra que Ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Tudo que o inimigo arma contra nós, Deus revela na sua palavra para que nós possamos nos desviar do mal. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Eu já fui marionete na mão do diabo. Eu já reuni pessoas para ir atrás de outro, porque eu me achava injustiçado e queria fazer justiça. Simplesmente sendo usado pelo diabo. No meu coração não habitava alegria, mas habitava o ódio. Mas Jesus veio para tirar o ódio e colocar amor. Foi para isso que Jesus entrou na sua vida. Foi para mudar a situação do que não estava bom. Jesus veio para restaurar aquilo que era uma tapera, para ser uma casa de primeira. Jesus veio tirar o plano de morte para colocar planos de vida. Jesus veio para tirar a tristeza e colocar no seu coração alegria, esperança. Eu antes pensava, essa vida é passageira. Quem vive muito, vive 100 anos. Mas a outra é eterna. Aonde eu vou passar essa eternidade? Mesmo que eu não tinha nem noção de eternidade. Mesmo porque eu fui enganado a vida toda. Se eu fosse mal nessa terra, eu ia sofrer um pouquinho no purgatório, ia queimar lá a verdade, depois ia para o céu. Eu vou achar que aqui um pouquinho de purgatório só, não tem problema. Mas era mentira. Isso não existe. Isso é engano, é doutrina do diabo. Você, a partir daqui, você tem um lugar garantido, ou em cima ou embaixo. Não tem meio termo. Não tem um estágio
vai passar para lá. Não, você já vai sair daqui julgado. Nós somos julgados todos os dias pela palavra. Aquilo que a palavra de Deus absolve, está absolvido, mas aquilo que ele condena, está condenado. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo, mas quem não crê está condenado. Isso não é eu que falo. Tem muita gente que diz assim: ah, você quer me condenar? Não, quem está lhe condenando é a sua condição. Você não quer crer naquele que dá a vida. Você não quer abraçar a vida, você está abraçando a morte. Ou você abraça a vida, ou você abraça a morte. Você tem que fazer uma escolha. Eu quero a vida, irmão, mas eu quero do meu jeito. Não sei se vai dar certo para você. Para mim não dá. Para mim não dá. Quanto mais eu me chego perto de Deus, mais vejo que sou falho e eu preciso buscar mais. Cada dia que eu olho para mim, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso melhorar. Essa é a minha visão de mim. Deus, eu preciso cada dia buscar mais a Deus, me santificar mais, porque tudo que eu sei fazer é errado. Tudo que eu sei fazer é errado. Mas a misericórdia do Senhor me mantém para que eu possa continuar. Quem nasce de novo, quem nasce de Deus, vive diferente. Aí é onde está o ponto-chave. Viver diferente do mundo. Enquanto todo mundo está indo para a festa do maracujá, eu estou tomando suco em casa. Vamos para a festa do maracujá? A festa é quando o barco passa no liquidificador, que ele está geladinho. Aí sim, aí a festa é boa. Então, quem é de Deus vive uma vida diferente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso significa que o cristão nunca erra? Não. Mas que ele não vive a mercê, no domínio do pecado. O pecado do cristão deve trazer a ele uma coisa: arrependimento. Porque no mundo o cara pega e planeja o pecado da manhã. Ele peca hoje, vai dormir já planejando de amanhã. E o que é que o novo nascimento traz? Uma nova natureza. Novos desejos. Nova natureza. Porque quando eu cheguei na igreja, o que eu fazia mais era ficar entediado. 2 horas sentado. Um cantava, outro, o pastor sentava, se levanta. Eu dizia: meu Deus, 2 horas vai dar, parece 4. Mas depois o culto começou a ficar curto. 2 horas parecia meia hora. Por quê? Porque eu estava mudando a minha natureza. Aquela natureza caída, aquela natureza que não prestava, começou a mudar. E eu não vim mais assistir o culto, porque eu ia assistir o culto. Por isso que ele demorava. Eu comecei a participar. Glória a Deus. A natureza muda. Deus seja louvado. A vida passa a ter uma nova direção. Hoje eu sei. A minha esperança é estar na presença de Deus e morar com Ele eternamente. Aleluia. A minha fé Glória a Deus. agora tem direção. E direção certa. Aonde estamos depositando a nossa fé? Quando nós mudamos
a direção da nossa vida, o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Tem gente que quer mudar o lado de fora, sem mudar o lado de dentro. Não. A transformação começa dentro. Aqueles pensamentos ruins que você alimentava, hoje você já não alimenta mais. Aqueles desejos malignos, hoje você não alimenta ele mais. Então você está sendo transformado em uma nova criatura. E os filhos de Deus são conhecidos no versículo 10. Existem dois tipos de pessoas espirituais: filhos de Deus, que pratica a justiça e ama seu próximo. Aquele que é de Deus, ele ama a justiça, ele pratica a justiça e ama seu próximo. Quem é meu próximo? Nesse momento, eu podia dizer que era minha esposa, meu próximo, mas meu próximo aqui, mais próximo de mim, é missionário Felipe. Se eu cair aqui, daqui da minha esposa, chega aqui, meu filho, o que aconteceu? O irmão Felipe já me socorreu. É por isso que a Bíblia diz que muitas vezes um amigo vale mais do que um irmão. Porque não adianta um irmão longe se tem um amigo perto. Então meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. Amém? Então, os filhos de Deus praticam a justiça e amam seu próximo. E os filhos do diabo vivem na injustiça e não amam ninguém. Quando você vê alguém falando da vida do outro, ele não está amando nem ele mesmo. Se alguém chegar para falar de você, a você, de mim, pode saber, quando ele estiver no outro canto, ele vai falar de você para outra pessoa. Porque o trabalho dele é esse, é falar mal de alguém. Então, que nós possamos ter as atitudes de filho de Deus, de praticar sempre a justiça. O amor é uma evidência essencial da fé. E como é que eu demonstro meu amor pela minha esposa? É dizendo a ela todo dia: meu amor, eu lhe amo. Aí sai um pouquinho, aí chega 11h30, mulher, o almoço já está pronto? Ainda não. Mas rapaz, o que tu estava fazendo? Nem o almoço tu faz. Já começa a cobrança. Não. O amor, ele é paciente. O amor, está escrito, ele não arde em ciúme. O amor, ele é tolerante. Tem gente que ama, mas não quer tolerar nada. Chegou atrasado 5 minutos. Onde estava? O que estava fazendo? Estava com quem? Não. Temos que ter a mente de Cristo. Orar para que Deus venha mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo. Não posso. Eu fiz um voto com Deus para Ele me mostrar meus defeitos. Foi a pior coisa que eu fiz. Até hoje eu sou um pouco traumatizado. Eu nunca fui traumatizado com nada. Levei tanto cacete do meu pai e não fiquei tão traumatizado como que Deus me mostrou dos meus defeitos.
Eu passei 3 dias, irmão, com medo de sair lá de dentro de casa. E o telhado de telha de barro também que protegia eu do raio. Protegia, mas eu me achava que eu estava protegido ali de baixo. Eu vi que eu não tinha conserto, só quem poderia consertar era Ele. As horas já estão chegando, irmão, já estou concluindo. Tem aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. A minha vida demonstra a justiça de Deus? Será que eu estou vivendo? E as pessoas que convivem comigo, que me toleram, as pessoas que conversam comigo, o que é que ele vê em mim? Que eu sou um homem de Deus? Ou alguém que está apenas querendo se dar bem à custa dos outros? Isso é uma reflexão. O amor de Deus aparece nas minhas atitudes? Será que as minhas atitudes demonstram que Deus é comigo? Será que as suas atitudes demonstram que Deus está com você? É algumas perguntas apenas para a nossa reflexão. Eu estou vivendo como um filho de Deus? Essa é a pergunta. As minhas atitudes refletem a presença de Jesus? Será que eu tenho representado o reino de Deus na terra? Eu e você já somos filhos de Deus. Antes eu não era. Como eu não era? Eu antes era uma criatura, apenas criado por Deus. Eu só passei a ser filho quando eu coloquei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Porque eu fui adotado. Jesus comprou o meu pecado, pagou com sangue puro, para que eu pudesse ser filho de Deus. Porque até então, eu era aquele que conhecia Deus de ouvir falar. Eu não posso viver dizendo que eu sou filho de Deus, que se eu não tenho comunhão com Ele. Qual é o filho que não tem comunhão com o Pai? Só se ele for bastardo. Mas se ele tem amor pelo Pai, tem comunhão. Tem comunhão. Então eu preciso que a minha vida reflita a vontade de Deus para a minha vida. Então o nosso amor, ele não precisa somente ser falado, mas sim demonstrado. Se eu não demonstro amor, as minhas palavras são vãs. Então que a nossa maneira de viver, ela venha refletir a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Que nós possamos refletir quem somos nós. E cada dia buscarmos a presença de Deus e o nosso testemunho evangelize por nós. Eu conheci pessoas que eu dizia assim: quando eu for ser crente, eu quero ser como fulano, um homem de fé, um homem de oração. Mas também conheci pessoas que eu dizia: quando eu for crente, eu não quero ser como ele, não. E isso não foi um nem dois. Dentro da igreja tem 2 tipos de crentes. Tem uns que vão ficar e tem uns que vão subir. Procure quem vai subir,
para que você possa subir com ele. Mas se você ficar do lado daqueles que querem ficar, porque tem gente que está se esforçando para ficar. Enquanto uns estão se esforçando para subir, outros estão se esforçando para ficar. Jesus fez uma parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, além de levar a sua candeia cheia, vou levar uma reserva. Não sei que hora ele vai vir. Eu não sei que hora Jesus vai vir. Eu vou levar uma reserva. A louca disse nada. Era crente também. Crente. Com a lamparina cheia. Ele vai vir logo. Precisa se preocupar não. Só que a Bíblia diz que o noivo demorou. E não é que as prudentes dormiram. E as loucas dormiram também. Quando acordaram, a lâmpada estava apagada, estava vazia. As prudentes, o que fizeram? Pegaram a reserva e encheram as lâmpadas logo, porque o noivo só ia passar para levar as que tivessem a lamparina acesa. Então que possamos ter reserva com Deus. O que é ter reserva com Deus? Irmão, a coisa está boa, não falta nada. Quando eu chego no mercado, eu olho para a tarifa, um pedaço maior aí, mais bom, o Senhor coloca para mim. Beleza? Mas eu vou orar, porque vai ser um dia que eu vou olhar e vou dizer assim: eu queria comer tanto um pedacinho de carne, mas não tenho dinheiro. Não é verdade? Tem dias bons e tem dias maus. E é nos dias bons que eu devo buscar mais a Deus. Incrível que tem gente que quando a coisa melhora, quando ele se afasta do Senhor. A coisa vai bem, e ele bem longe de Deus, vai se afastando. Já não tem mais tempo de ir para o culto, não tem mais tempo de participar do ensaio. Já tem aqueles que se aproximam de Deus quando as coisas zeram. Ah, Deus, está tão difícil. E vai ficar difícil, irmão, porque você não fez uma reserva quando as coisas estavam boas. Amém? Que Deus nos abençoe. Passei um minuto, foi 2, que os irmãos